Que a gente vai falar agora, às vezes ela fala assim, só mais um pouquinho, sabe? Pra dar um gostinho na comida. Vai com calma aí. Porque eu não sei se você sabe, mas nós brasileiros consumimos mais que o dobro de sal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto o correto seria a gente ingerir até 5 gramas de sal por dia, em nosso país são consumidas em média 12 gramas por dia. Se todos nós reduzíssemos o consumo de sal, haveria uma diminuição de 15% nos óbitos por AVC e 10% nas mortes causadas por infarto. O assunto é sério. 1,5 milhão de pessoas ficariam livres de medicação para hipertensão. E para falar sobre os diferentes tipos de sal e explicar para a gente como a gente pode reduzir o consumo de sódio, eu recebo a nutricionista Juliana Querido. Ju, seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Tudo bem, Abiane? Tudo ótimo. Vou começar primeiro com a pergunta boazinha, tá? Quais são os benefícios do sal? O que o sal ajuda na nossa saúde? Sim, então a gente acha que o sal tem essa questão de só trazer doenças, mas não. Ele tem os benefícios, né? E ele é essencial para o nosso funcionamento, né, do organismo. Então, para o funcionamento dos órgãos, para o equilíbrio dos líquidos corporais. Então, tudo isso tem que ter no corpo. Então, o sal traz isso para a gente. O que não pode é o excesso. Sim, exatamente. E é o excesso que causa as doenças. Então, como a Biane falou, tem a recomendação da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, porém, a gente consome além da conta. E por isso traz os malefícios da hipertensão, das doenças cardiovasculares, doenças renais, dos rins. E isso deixa com que o ser humano vai cada vez mais envelhecendo mais rápido. Então, tudo isso são os malefícios que o sal pode trazer pra gente. Pro corpo todo, pra pele também. Exatamente. Envelhecimento precoce, né? E até mesmo cegueira, doenças autoimunes. Então, várias coisas que a gente não sabe, o sal pode causar em excesso. Uau! Eu já tô sentindo cheirinhos aqui, que a gente já fica com um cheirinho de temperinho de comida. Sim. Pra você explicar pra gente, a gente pode substituir, é isso? Isso. Tem alguns temperos aqui, né, os temperos naturais, que a gente pode substituir o sal, não 100%, mas usar um pouco de sal, mas priorizar mais esses temperinhos. Então, dessa forma, a gente não ultrapassa a recomendação da OMS. Uhum. E aí vocês podem variar, porque tem tantos temperos naturais que são disponíveis pra gente facilmente, né, no supermercado, nos mercados. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Então, aqui temos o orégano, né, o alho, que mais? A cúrcuma, cebola, páprica, pimenta, mostarda. Então, até essas plantinhas aqui, a gente, né, esses temperinhos, a gente pode até plantar em casa, fazer uma hortinha. A gente aprendeu ontem com a Harumi, viu? Então as pessoas em casa já sabem. Isso. Então, essas hortinhas a gente tendo em casa ainda facilita mais. Mas outros também a gente pode achar em supermercado. Então, tem até uma receita que a gente pode fazer, que chama sal de ervas. E aí, a gente pode fazer essa mistura, né? De uma colher de sopa de manjericão, uma colher de sopa de alecrim, uma colher de sopa de gergelim, mais meia xícara de sal. Aí você bate tudo no liquidificador e usa como sal. Daí reduz o consumo do sal padrão e ainda faz esse gostinho dos temperos no dia a dia, nas Então, mais receitas. uma vez, Ju, como é que é? É uma colher de sopa de alecrim, uma colher de sopa de manjericão, uma colher de sopa de salsinha, uma colher de sopa de gergelim e meia xícara de sal padrão. Então, aí você vai bater tudo, guardar num recipiente de vidro com tampa e vai usando aos poucos no dia a dia, né? Fazendo as receitas, as refeições, o preparo das refeições. Que legal! Eu vou pedir depois para as meninas colocarem para vocês no nosso Instagram, tá bom? Essa receitinha, porque a gente adora uma receita, viu, Ju? Sim. E é bom isso. Então, a Sônia já anotou ali, já tá espertíssima, já vai colocar no nosso Instagram, que é @programa Santa Receita Oficial. Vai ter lá a fotinho da Ju e a receitinha da Ju. Tá bom. O que mais, Ju, que a gente pode pensar aí para substituir ou para dar uma olhada no que a gente está salgando demais em casa? Sim, então, tem essa questão do uso do tempero e tem a questão também dos tipos de sal, né? Então, tem muita gente aí usando vários tipos de sal, achando que, tô fazendo uma opção melhor porque tô usando o sal light. Igual o açúcar, sabe? Que as pessoas têm essa confusão de achar que pode usar outro tipo para ser melhor. Mas, na verdade, o que acontece é que a recomendação de sal é para todos os tipos. Então, não adianta você estar usando um sal light ou um sal marinho.
a recomendação de quantidade da OMS é a mesma. É a mesma. Então, se você usa os temperos e você usa algum tipo de sal, que seja ele ou padrão mesmo de cozinha, já equilibra ali. O que não pode é você pegar um sal rosa, por exemplo, que é o sal do Himalaia, que tanto se fala dele, e ultrapassar as quantidades achando que está fazendo super bem. Isso não vai adiantar nada, né? Você vai trazer os mesmos malefícios, as mesmas doenças, distúrbios. É a mesma coisa que a gente faz com a dieta. Faz certinho durante a semana, chega no final de semana, eu posso, deu exagero. Sim, né? exatamente. Então não é porque de repente é um sal que tem uma propriedade diferente que eu posso dosar, fazer essa dupla dosagem aí. Sim. Qual o tipo de sal que você trouxe pra gente ver? Tá, então aqui, ó, a gente tem, deixa eu ver as plaquinhas, tá? A flor de sal é um sal mais gourmetizado, né? Então, até não é muito conhecido, mas ultimamente os chefes de cozinha têm usado isso, só que ele tem um teor de sódio ainda maior que o sal comum. Nossa. Então, muita gente não sabe disso, né? Porque ele tem uma crocância e tem um sabor mais intenso. Mas, por outro lado, o teor de sódio dele não vale a pena, tá? Então não vale, não fica vale. com o que você tem na sua casa mesmo, Sim, refinado. Exatamente. Aqui a gente tem o sal refinado mesmo, então é legal falar dele também, porque assim, o próprio nome já diz, ele passa por um processo de refinamento que diminui o teor de minerais. Então, ele é considerado um sal pobre em nutrientes e rico em aditivos químicos, porque ele tem ali acréscimo desses químicos para deixar ele assim soltinho e nessa cor bem branquinha. Bem fininho. Exatamente. Aí a gente pode falar aqui esse é o Himalaia, né? Ou sal rosa, que a gente pode considerar a mesma coisa. Esse sal tem muito se falado dele nos últimos tempos como um sal assim melhor, como que traz vários benefícios, mas não é bem assim. A verdade é que não tem estudo científico seguro para afirmar que ele tenha todos esses benefícios e muito menos que ele seja muito diferente desses outros que a gente tem aqui. Então não vale a pena, porque o consumo, o custo dele é alto. É bem alto. Exato. Já comprei em casa várias vezes e não usei. Não, então. E aí, assim, em comparação, o preço é muito diferente. Por exemplo, esse 1 quilo de sal refinado é R$2 em média. Ele chega a ser 25 o quilo. Então, não vale a pena, sabe? Aí temos aqui, esse é o sal light. Também as pessoas gostam de usar, só pela palavra light, as pessoas já acham que é perfeito, né? Vai emagrecer. Exato. Mas esse sódio que é reduzido nesse sal, ele é substituído por cloreto de potássio. E a quantidade de potássio também tem que tomar cuidado. Então, a ingestão de potássio pode ficar aumentada no lugar da ingestão de sódio. E além disso, esse sal, ele salga menos. Então, as pessoas fazem o quê? Usam mais. Aí o teor de sódio e de potássio ficam em excesso. Então, também não é uma coisa que a gente recomenda tanto para a saúde. Tá. Aí tem aqui o sal grosso. O sal grosso. Né? O sal grosso, ele é extraído das águas, né, do mar, da evaporação da água do mar. Não passa pelo processo de refinamento. Ele tem ali um nutriente preservado. E as pessoas gostam de usar para temperar a carne, porque ele não resseca, né? Então, isso é uma coisa legal de usar o sal grosso. E, por fim, o sal marinho. O sal marinho, ele é, assim, parecido com o sal grosso. Também é extraído, na verdade, da evaporação de lagoas, né, de lagos, mas assim, ele tem ali também o nutriente preservado, porque ele não passa por refinamento. Então também é uma boa opção, mas tem que tomar cuidado com a quantidade do mesmo jeito que o sal de cozinha, porque todos eles, em excesso, vão causar algum malefício. Algum malefício. Exatamente. Se fosse pra gente escolher um mais do bem de todos eles, qual seria? Olha, eu indico vocês ficarem ou com o sal marinho, ou sal refinado, ou sal grosso. Só que usando nessa quantidade, de até 5 gramas por dia, né? E caso a pessoa tenha mais de 50 anos ou tenha algum problema de saúde, tem que reduzir essa quantidade pela metade. É a recomendação também da OMS. Mais ainda. Mais ainda. Você falou bastante do sódio. A gente deve se atentar muito ao sódio. Por quê, Ju? Exato. Então, o sódio é um componente do sal. Então, em 5 gramas de sal, a gente encontra mais ou menos 2 gramas de sódio. E é uma dica que eu dou
é pra gente ficar de olho nos rótulos. Então, pega lá a tabelinha nutricional atrás do produto, né? E vê lá, em 100 gramas de um produto lá, né? Da porção, não pode ultrapassar 400 miligramas de sódio. Então, se ultrapassou, já não é algo tão legal, tem que ficar de olho. O sódio é o causador de todos esses malefícios que a gente citou, né? Então, tem que tomar um cuidado com o sódio, tem que tomar cuidado também com os produtos que têm sódio, porque a gente pensa muito assim no consumo em si do sal, né? E aí a gente esquece de outras coisas que também tem o sódio. Tem o refrigerante, tem muito sódio, Sim, né? O que sim. mais que a gente poderia citar que está no nosso cotidiano que a gente esquece, Ju? Sim, o refrigerante, os molhos, as sopas e sucos de saquinho. Que mais? A margarina, a manteiga tem um pouco também, mas aí é melhor que a margarina. Tem os salgadinhos, as bolachas, até as bolachas doces. A gente pensa que é só bolacha salgada, mas não, as doces também tem. Embutidos, enlatados. E assim, a gente tem que ficar muito de olho nisso, que os industrializados, todos eles têm sódio. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir o consumo de industrializados e consumir mais comida, né? Então, vegetais, frutas, ovos, carnes, aí sim a gente vai ter o consumo real reduzido de sódio no dia a dia. E aí a gente pode utilizar desses outros temperinhos que a gente tem, dessas outras dicas que você deu aqui, como, né, o gengibre, o alho, para poder melhorar o gostinho da nossa comida. Exatamente. Ou faz uma mistura desse sal de ervas que eu falei, ou faz uma mistura de temperos. Então é legal ir testando, né? Então não tem assim um padrão de, vou colocar esse tempero com esse tempero. Não. Pega uma páprica, testa com uma pimenta, põe um orégano e testa com manjericão, vai fazendo o seu gosto, sabe? Colocando as quantidades a gosto. E aí você começa a descobrir o que você gosta mais. Dessa forma, dá para reduzir bastante o consumo de sódio, que não é tão necessário em excesso. Com certeza. A gente fala bastante dos doces, a gente até já falou isso do açúcar também, né, pra gente tentar ou modificar e tal, mas é tudo uma questão de disciplina. Depois que a gente começa a diminuir um pouquinho o sal, você começa a sentir mais o gosto dos alimentos, Exatamente. né, Ju? Tem tudo isso. O próprio sal, ele traz isso pra gente, ele traz como se fosse um efeito rebote, igual o açúcar. Ele faz isso de, quanto mais você consome, mais você necessita salgar a sua comida, entendeu? Então, aos poucos vai diminuindo, os hábitos, né, a gente consegue mudar muito fácil nossos hábitos. Eu sei que parece difícil, mas se a gente insiste, vai aos pouquinhos, você consegue. Com certeza, vai se prevenindo, vai se cuidando. E a água é importante sempre, Ju? Sim. Então, uma das coisas, né, o excesso de consumo de sal, ele pode elevar a pressão, né, que é uma das principais causas aí de hipertensão. E o consumo de água é extremamente importante para fazer esse equilíbrio também. Tanto é que quando o consumo de sal está em excesso, um dos sintomas pode ser muita sede, né? Baixa urina, né? Você urinar menos. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio. Água, sal, açúcar, tudo alimentação. Junto. Alimentação, exatamente. Só pra gente recapitular em quem tá em casa, vocês sabem, a gente tá falando do sal aqui, mas a Ju já deu várias dicas pra gente ter uma boa alimentação. Ju, o que a gente tem que comer todos os dias? O que não pode faltar na nossa dieta diária? Sim, então, eu diria assim, que a gente tem que começar a priorizar mesmo os vegetais e as frutas, né? E de proteínas, as carnes brancas, os ovos, as leguminosas, os grãos integrais. Então, é aquilo que a gente chama de comida de verdade. Aquela famosa frase que eu já devo até ter falado em algum programa aqui na TV, que é desembalar menos, né? E descascar mais. Isso faz com que a nossa saúde fique em dia. E aí a gente vai prevenir um monte de doenças, né, que a gente tem visto. Então, coma direitinho na sua casa, aproveite esse tempo que está em casa, faz aquela comidinha gostosa, né, Ju? De repente se congela para você, se já está trabalhando, leva a sua comidinha, que é importante. O planejamento é importante, né? Esse preparo, essa organização, para que você não chegue em casa e tire um congelado lá, uma lasanha congelada, sabe? Que tem muito sódio também. Então, tudo isso conta. Então, faça isso que ela falou, descasque mais, isso, né? Exatamente. Desembrulhe menos. Sim. Ju, obrigada por hoje. Obrigada, Biane. Volte sempre mais vezes, que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né, com as pessoas. A gente sabe como faz as coisas, porque a gente esquece, porque a gente sabe que todo o excesso faz mal em tudo na vida. Em tudo. Se você quiser saber um pouquinho mais da Ju, acessa aí o Instagram da Ju, é @JulianaQuerido_Nutri, tá certo? Tá certinho. Obrigada, Tchau, viu, Biane? Ju? Obrigada.